Uma petição para o Congresso criar uma lei proibindo o sol. Para quê? Para salvar os fabricantes de vela e todo esse ecossistema que se beneficia dessa tecnologia artificial de criar luz. Pô, mas tá tudo escuro aqui. Alguém acende a luz, por favor? Ah, obrigado. Essa petição ela foi escrita como uma brincadeira do Bastiat, demonstrando como funcionam os lobbies dentro do governo. Bastiat é um dos precursores da escola austríaca e, apesar de não ser oficialmente um membro da escola austríaca, até porque ele nasceu antes de Karl Menger, que foi o fundador oficial, ele tem muita coisa em sintonia. E é bacana porque ele tem textos muito simples e fáceis de entender. Tem, por exemplo, a falácia da janela quebrada, que a gente pode tratar num outro texto. Por enquanto, vamos ficar nesse mesmo. A petição é uma petição dos fabricantes de velas, candeias, lâmpadas, fabricante de lâmpada, aquela lâmpada de botar fogo com querosene e tal, tá? Não é lâmpada elétrica, tá? Candelabros, lanternas, lanterna também com essa aqui põe querosene. Corta-pavios, apagadores de velas e dos produtores de sebo, óleo, resina, álcool e, em geral, tudo relativo à iluminação. Ou seja, é bastante gente ligado ao ecossistema de luz artificial. Esse é um problema que, diga-se de passagem, acontece desde que o homem descobriu o fogo. Antes do homem descobrir o fogo não havia esse problema, o homem era feliz. Tanto que depois vieram os luditas contra essa enorme tecnologia. Mas isso já é uma outra história, vamos voltar aí. Bastiat começa a sua petição, dizendo o seguinte, que o Congresso está no caminho certo, né? Eles rejeitam as teorias abstratas e têm pouca consideração com a abundância e barateza. Eles se preocupam basicamente com os interesses do produtor. Então, eles desejam protegê-los da concorrência externa e querem reservar o mercado nacional para a indústria nacional. Interessante como isso é parecido com uma coisa de um país que a gente conhece por aqui. E ele comenta que ele vem oferecer uma maravilhosa oportunidade para, como direi, a teoria. Não, eles não ligam muito para a teoria. A doutrina, também parece que doutrina não é muito com eles, não. Sistema, não. Princípio... Já naquela época, princípio é uma coisa também que não era muito forte no governo, no Congresso. É o que eles chamam da prática, né? Prática sem teoria e sem princípios, né? Repara como Bastiat, ele já naquela época ele fala, olha, o pessoal não está muito preocupado com a teoria econômica, eles estão preocupados com o oba-oba, estão preocupados com o curto prazo. Vamos agora ao que interessa, que é a principal parte da petição. Pedimos-vos encarecidamente, pois, a gentileza de criardes uma lei que ordene o fechamento de todas as janelas, clarabóias, frestas, gelosias, não sei o que é isso, portadas, cortinas, persianas, postigos e olhos de boi. Numa palavra, de todas as aberturas, buracos, fendas e fissuras pelas quais a luz do sol tem o costume de penetrar nas casas, para prejuízo das meritórias indústrias de que nos orgulhamos ter dotado o país, um país que, por gratidão, não poderia abandonar-nos hoje a uma luta tão desigual. Lembrando que Bastiat estava na França, tá? Mas não estava no Brasil, não, mas poderia estar. E aí ele comenta... Olha, se você proibir fechar o máximo possível das casas, o acesso à luz natural, você vai criar uma demanda por luz artificial, que a indústria francesa não ia ser estimulada, né? Se você precisar de mais sebo, você precisa ter mais gado bovino e ovino, e consequentemente vai se multiplicar as pastagens, a carne, a lã, o couro e sobretudo o estrume, que é o alicerce de toda a riqueza agrícola. Se mais óleos forem consumidos, iam precisar de mais papoula, de oliveira e de nabo. Ele fala a palavra nabo mesmo. Essas plantas ricas erosivas, oportunamente, permitirão aproveitar da crescente fertilidade que o rebanho adicional trará às terras. Bom, e aí ele fala que os campos vão se cobrir de árvores, vão ter numerosos enxames de abelhas recolhendo nas nossas montanhas tesouros perfumados que emanam das flores, que hoje desperdiçam suas fragrâncias no ar desértico. É fantástico. E ele continua, né? Ele, por exemplo, fala da frota de navios,
que ia precisar ter mais óleo de baleia. Na época usava muito óleo de baleia. Então ele ia precisar ter mais navio pegando óleo de baleia. Então ia ter que desenvolver mais a frota marítima na França. Isso ia fazer mais candelabros bonitos, candelabros dourados nas lojas. Então as lojas iam ficar mais bonitas, iam vender mais. Que os mineiros mineravam carvão, iam ganhar muito mais, iam ficar mais felizes. Enfim, tudo ia ser melhor. É incrível que a gente já viu essa história aqui no Brasil várias e várias e várias vezes. Pô, mas esse texto tem mais de 200 anos. E ele dizia que nenhum só francês não ia ser beneficiado pela ação, desde o grande proprietário de minas de carvão ao mísero vendedor de fósforo na rua. E aí ele comenta que os nobres congressistas não poderiam ir contra essa ideia, alegando o lado do consumidor, porque ele falava, sempre que havia um conflito de interesses entre o consumidor e o fabricante, eles sempre ficavam do lado do fabricante. Isso porque, segundo Bastiat, na visão deles, o consumidor e o fabricante eles eram indivisíveis, eles sempre andavam juntos. E sempre que o fabricante ganhava, o consumidor acabava ganhando por tabela, mesmo que pagando mais caro. Por quê? Porque ia ter mais emprego, enfim, aquela conversa que a gente já conhece. E aí vem grande parte da genialidade. Ele diz, olha, e vocês congressistas, vocês não podem dizer que a gente abrir mão de um bem natural é abrir mão da riqueza também. Vocês não podem usar esse argumento, porque de certa forma é o que acontece com as importações. E ele fala, uma laranja, por exemplo, que vem de Portugal, que vem de Lisboa, ela custa muito mais barato, em parte porque lá tem muito mais sol, é muito mais fácil. A laranja dá muito mais certo fazer laranja lá do que fazer aqui. Quer dizer, de certa forma, a laranja também é mais barata lá, porque as condições naturais permitem isso. Quando produtos como carvão, trigo ou têxteis nos chegam de fora e podemos adquiri-los com menos trabalho do que se os fizéssemos, a diferença é uma dádiva gratuita. Quereis para a França o benefício do consumo gratuito ou as pretensas vantagens da produção onerosa? Então ele termina, decidam, mas sejam lógicos, né? Porque enquanto vocês rejeitam carvão, ferro, trigo e têxteis estrangeiros pelo fato dos seus preços estarem se aproximando de zero ou serem mais próximos de zero, que inconsistência seria admitir a luz do sol, cujo preço é efetivamente zero? É claro que esse texto ele é uma brincadeira do Bastiat, né? Uma ironia do Bastiat. Mas é impressionante como esse texto de 1846 ele continua sendo atual, né? Só você trocar a vela por outras coisas e tem aquela mesma conversa de que não, o governo pode penalizar o consumidor para tentar beneficiar alguns fabricantes locais. Bom, esse foi o resumo Mises. Pô, mas apagaram as luzes de novo. Abre a janela aí para deixar entrar a luz.